Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você tem a sensação que você se cobra muito o tempo todo? Você se critica em demasia? Você tem a sensação de viver sobrecarregado? Que as pessoas ao seu redor, elas parecem não dar conta e você é a única pessoa capaz de fazer tudo isso? Você tem dificuldade de dizer não? Olha só, se você deu check aqui em mais de 3 itens, provavelmente você foi uma criança boazinha. Eu quero te ajudar a explorar um pouquinho das raízes desses comportamentos para que não aconteça com você o que costuma acontecer, que é mais ou menos assim: se a criança foi muito boazinha e não chorava na infância, ela vai chorar bastante na poltrona de um terapeuta. Então, vamos conversar um pouco mais sobre esse comportamento de ser muito bonzinho na infância, as raízes mais profundas disso? Parece legal? Vem comigo que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Olá, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou especialista no campo da psicologia pré e perinatal, que não tem nada a ver com tratar mulheres gestantes, mas sim com você adulto aí do outro lado. Me? O momento que você estava vivenciando na gestação, que você estava crescendo na barriga de sua mãe e os acontecimentos lá, o como eles estão impactando e influenciando a sua vida no hoje. Por falar nisso, né, a gente fala de criança boazinha, eu nem sei se você sabe, mas tudo que acontece na infância já é uma influência do que aconteceu no período pré-natal e nascimento. Então já existe uma predisposição. E eu queria explorar aqui com você algumas dessas raízes pré-natais e alguns acontecimentos bastante comuns que levam uma pessoa a se tornar muito bonzinho, muito boazinha na infância. Então, antes de mais nada, eu queria te contar um caso, né? Teve uma pessoa que chegou na nossa vivência pré e perinatal de uma forma muito breve, uma vivência imersiva de 3 dias com um número super limitado de pessoas, onde eu e minha equipe, com toda a minha expertise, vamos levar essas pessoas às suas memórias intrauterinas disfuncionais para podermos fazer intervenções assertivas e corretivas, né, para que isso não influencie tanto ela na vida hoje. Então, chegou para nós nessa vivência uma pessoa que disse assim: minha mãe disse que eu costumava não dar trabalho, que inclusive na barriga eu mal me mexia. Então, quando a gente começa a explorar, porque essa é a perspectiva da mãe, existe a perspectiva do bebê crescendo lá dentro da barriga. Quando nós começamos a realmente se aprofundar em tudo isso, a mãe estava certa, ela mal se mexia lá dentro, mas a mãe não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ela lá dentro. Então, ela estava muito chateada porque ela não queria vir para a vida e notava o quanto a mãe amava ela e o tamanho das expectativas da mãe, e ela não poderia decepcionar a mãe. Então ela estava muito frustrada. Sim, bebês têm psique, bebês têm comportamentos, bebês têm sentimentos. Ela não queria nascer e ao mesmo tempo não queria decepcionar a mãe. Então aquele estar parado dentro do útero não era nada tranquilo para ela, era um sofrimento interior bastante preso que ela não conseguia expressar de jeito nenhum, e era como se a vida fosse aquilo. Tanto que nos seus comportamentos na vida adulta, que foi o que levou ela a essa experiência conosco, já havia passado por tantas experiências, tanto terapêuticas como de vida, drogas, relacionamentos bastante disfuncionais, tentando se entender, mas sempre ficando aquele vazio, até que a gente começou a compreender de fato o que estava acontecendo com essa pessoa, né? Então veja bem, crianças que são muito boazinhas, elas têm um cenário dentro do útero que é mais ou menos assim. Eu vou te contar aqui, são possibilidades, nada é escrito em pedra, precisa se analisar caso por caso, mas a gente vai contar um pouquinho do que costuma acontecer. Quando a gente está sendo gestada na barriga de nossa mãe, e por exemplo, essa mãe tem uma gestação muito sofrida, a mãe está sofrendo, seja por conta do pai, seja por conta da própria vida, seja por conta de ter perdido um ente querido, um trauma muito grande que a mãe passou, o bebê se conecta com isso e ele tenta tirar essa dor da mãe. Tem até um termo que nós usamos dentro do campo da psicologia pré e perinatal, que é fetoterapeuta. O nome fala por si só, não é verdade? É um feto tentando ser terapeuta, né? Bebês, fetos, crianças até tentam cuidar dos pais, mas não conseguem. Então, eles incorporam esse tipo de comportamento. Isso pode ser um viés para não dar trabalho. Minha mãe já está sofrendo tanto que não sou eu quem vou dar trabalho a ela, tá?
Porque também os pais, quando ficam grávidos, o que acontece? As suas próprias sombras, ou seja, os traumas que eles não elaboraram, que muitos nem têm a consciência que tiveram, né, no período da gestação, eles são despertados e o bebê se conecta a isso. O bebê é muito sensível em nível de psique, né, em conectar-se principalmente com as emoções da mãe. Então, realmente isso pode ser um viés, já que ela está sofrendo tanto, eu não vou dar trabalho. E no caso dessa cliente que apareceu pra gente na vivência pré-perinatal, quando os pais amam demais, eles desejam demais, eles também têm expectativas demais. E os bebês lá dentro já percebem isso e não querem fracassar e não querem decepcionar os seus pais, assumindo um fardo muito grande. Mama, I'm trying my best. Então esses dois são os principais cenários, né, dentro da experiência pré-natal que conduz a esse comportamento na infância de ser bonzinho, de não dar trabalho, de não chorar. Por isso que existe até a brincadeira, né, que se não chorou quando estava lá na infância, foi muito bonzinho, vai chorar muito na poltrona do terapeuta. Por quê? Porque é um esquecer-se de si em prol do outro, que não vai conseguir aliviar, nem amenizar, nem tirar a dor da mãe, dos pais aí, muito menos superar a expectativa deles sendo o bebê bonitinho, bonzinho, ok? Porque vai se esquecer da sua própria essência. Então vão crescer com um vazio enorme, vão ter vários sintomas na vida adulta, como esses que eu disse para você. Se você tem a sensação que você se critica muito, que você se cobra muito, que as pessoas ao seu redor não dão conta e você é a única pessoa que pode dar conta de tudo, que você não sabe dizer não, então você aprendeu, digamos que, a ser forte por um motivo ou por outro, cedo demais. E você está vivendo hoje na sua vida adulta esse script, você está sendo influenciado por isso. Isso está afetando a sua própria essência, você lá no fundo de ser quem você realmente é. E isso vai te levar, né, como me levou a uma depressão profunda, né, de tanto querer fazer pelos outros e me sobrecarregar e não conseguir, e me frustrar, né, pode levar as pessoas a muitos sintomas. Então é muito importante a gente começar a tomar consciência disso, porque a gente pode começar a separar as histórias. Esse sou eu, aquelas eram as expectativas da minha mãe, hoje esse sou eu, aquela foi a minha experiência pré-natal. Por isso que se faz tão importante, né, eu como especialista no campo da psicologia pré e perinatal, nós explorarmos esse território, que a propósito está saindo do forno nosso e-book, Os Segredos da Vida Dentro do Útero versão 2.0, com imagens intrauterinas reais. É uma maneira de você entender o período pré e perinatal e como isso te impacta na vida hoje de uma maneira muito descomplicada. Então eu te trago pesquisas científicas, eu trago relatos reais de clientes, muitas histórias que eu testemunhei, além dos estágios ali, tudo que pode acontecer dentro do útero, para que você possa compreender a sua vida no hoje. E tem um bônus especial que tem um audiobook junto, né, que se você não consegue ler, que a propósito eu recomendo por todas as imagens reais intrauterinas ali e todo como está disposto aquele texto, mas você pode aí dirigindo, fazendo a sua ginástica, também ouvir esse audiobook. Está imperdível se você quiser entender um pouco mais sobre esse território. Porque de fato, muitas vezes hoje, na vida hoje, nós não sabemos que continuamos sendo influenciados em nossas emoções, reações, em nossas atitudes por aquilo que nós vivenciamos dentro do período gestacional e nascimento, né? Por exemplo, nascimento, ele criam padrões comportamentais e emocionais na vida, né? Padrões de como eu vou me comportar frente às minhas emoções, padrões de realização ou a falta disso. Então, muito advém desse período. Eu não estou dizendo que fazer terapia em outros territórios não seja importante, mas aqui sempre te leva um passo além na terapia. Inclusive, nesse book tem uma história incrível sobre o meu nascimento, que eu demorei 34 anos para descobrir, que paralisou a minha vida com tanta frustração, me levou a uma depressão profunda, e se de fato eu não tivesse não só descoberto, mas trabalhado isso, eu não conseguiria dar um passo adiante e estar onde eu estou na minha vida. Se você ficou interessado, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar mais detalhes sobre esse e-book, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessas informações. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilha, curta, comente. Fala aqui o que você quer saber desse período, o que você entendeu desse vídeo, que isso me incentiva a gravar mais vídeos e trazer mais conteúdo
conteúdos sobre o campo da psicologia pré-perinatal, que é tão pouco divulgado aqui nesse país e tão importante. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu te vejo na próxima!